Boa tarde, boa noite, bom dia, bebês, independente do horário que vocês estejam assistindo esse nosso primeiro vídeo. Eu espero que todo mundo esteja em casa, queridinho, bem assentado, bem sossegado, tá bom? Gente, seguinte, calor pra caramba. Estamos agora às 17h51 da tarde para gravar esse nosso vídeo sobre a continuação do que a gente vem estudando em História desde o começo do ano: Iluminismo, Independência Norte-Americana, Revolução Francesa, período napoleônico, e agora a gente vai dar uma volta no mundo e vamos dar uma olhada como é que os eventos da era napoleônica refletiram aqui no Brasil, tá bom? Essa aula faz parte, como eu mandei, tá no material que eu mandei para vocês, do combo, do pacotão das aulas da última semana, né, de sexta-feira da última semana, e os dois períodos que nós teríamos presenciais nessa semana agora, então do dia 23, 23 começou essa semana, 22, domingo, né, até sexta-feira, quando nós teríamos nosso último período de aula, certo? Quarta e sexta são nossos dias, então eu vou sistematicamente postar nas quartas-feiras. Prometo postar antes. Hoje de manhã minha rua toda ficou sem luz, foi um Deus nos acuda, tá? Antes de mais nada eu quero contar uma coisa para vocês. Agora então, são quase 6 da tarde, nós estamos de quarentena aqui em casa, de isolamento social, e estamos eu e minha esposa e duas crianças, uma de quase 8 anos e outra de quase 3 anos. Então não se assustem caso eu esteja aqui falando, daqui a pouco deu um barulhão de criança vindo. É da vida, a gente não tem o que fazer, né? Então vamos lá. Gente, Napoleão, tá? Não, vamos começar por antes então. Antes de Napoleão, ideias iluministas. Como é que essas ideias vão chegar aqui no Brasil? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, tá? Que vocês vão compreender basicamente como é que essas ideias refletem aqui no Brasil. Em 1789, ou seja, no mesmo ano que começa a Revolução Francesa, aqui no Brasil, em 21 de abril de 1789, foi enforcado lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, nas Minas Gerais, o alferes, que era uma posição militar, um lugar militar mais ou menos entre o cabo e o sargento hoje, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que além de alferes, além de militar, ele também fazia uns bicos de dentista, né? O famoso Tiradentes, certo? Por que o Tiradentes morreu? O Tiradentes participou, era um dos elementos principais de uma revolta, né? Uma conspiração nas Minas Gerais, numa das cidades principais das Minas Gerais, que era Vila Rica, né? Para colocar uma república dentro do Brasil. Percebam, quando eu falo em uma república dentro do Brasil, eu não estou falando em Brasil, tá? Eu não estou falando em Rio Grande do Sul, eu não estou falando no Pará, nem em Alagoas. Nós temos nesse momento movimentos que são muito regionais, certo? Muito regionais, muito locais. Os Inconfidentes, tá? Esse grupo que vai se estruturar em Minas e vai tentar fazer esse movimento contra a coroa portuguesa, esses foram meus filhos lá na rua, contra a coroa portuguesa e principalmente contra o abuso na captação de impostos, ou seja, dentro do mercantilismo, com aspirações burguesas. Esse grupo vai ser fortemente influenciado pelos ideais iluministas, principalmente pelo movimento de independência dos Estados Unidos da América, tá? Acho que eles estão quebrando tudo lá na sala, mas tudo bem, a gente continua aqui, tá? Pelo movimento de independência dos Estados Unidos da América, que é 1776, ou seja, nós estamos falando de um período de ebulição dos Estados Unidos da América e num período que começa também um maior movimento popular de até então, que vai ser a Revolução Francesa. Aqui no Brasil, essa conspiração vai ser entregue, né? Joaquim Silvério dos Reis passa a história como grande traidor da Inconfidência. Uma grande parte recebe penas de degredo. O que é degredo? Degredo é tu ser mandado embora. No caso português, tu era mandado para uma outra ponta do Império Português, provavelmente, geralmente Angola, Moçambique ou Goa, lá na Índia.
tá? E não poderia mais voltar para o Brasil, certo? Isso aí foi uma buzina que tem uma empresa de transportes aqui perto de casa. Ó, isso foi outra buzina. Opa, tudo bom? Sempre legal assim trabalhar, né? O que eu estava falando? Ah, sim, do degredo, galera. Esses caras foram degredados em Moçambique, degredados em Angola. Lá eles assumiram cargos políticos até, se deram muito bem por lá, mas não puderam voltar. O único cara que serviu de exemplo foi o militar, por conta então de ser alguém que servia à coroa, um militar, ou seja, um agente da coroa aqui no Brasil, né? E que alta traição, qual é a pena de alta traição? A pena capital. O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado então em 21 de abril e ele teve partes do seu corpo espalhadas sistematicamente no caminho até o Rio de Janeiro, no caminho de Ouro Preto até os portos, aí por Paraty, mais ou menos na Estrada Real. Para quê? Para servir de exemplo. Assim são tratados os traidores da coroa portuguesa. Quem é que manda matar o Tiradentes? Quem assina a sentença é Dona Maria I. Dona Maria I que vai passar a história como Dona Maria a Louca. Por quê? Dona Maria, a partir de 1789, a partir de 1790, 92, ela começa a entrar num grau forte de senilidade, tanto que em 1799, ou seja, 10 anos depois do Tiradentes, quem vai assumir o papel de administrador do reino vai ser o filho dela, o Dom João, que depois vai ser coroado Dom João VI, imperador de Portugal. Estou suando aqui só para vocês não perderem, né, o costume de me ver suando feito um porco gordo. Não me chamem de porco gordo, tá? Porque eu estou ouvindo vocês todos aí. Dom João tem que assumir o império porque a mãe está senil, a mãe está enlouquecida e vai passar assim até o fim da sua vida. Bom, agora vamos falar um pouco de Europa. Aqui no Brasil, então, nós temos toda essa questão, uma questão importante sobre o Tiradentes. O Tiradentes vai passar, a partir de 1889, quando os republicanos derrubam Dom Pedro II e a monarquia no Brasil, ele vai passar a ser uma referência de alguém que lutou pela República no tempo do Império. Alguém chorou lá na sala. Alguém que lutou pela República no tempo da colônia, no tempo da dominação portuguesa, ou seja, um símbolo de liberdade. E a imagem que se tem de Tiradentes, se vocês forem olhar, principalmente nos livros didáticos antigos, ele está parado, com a corda no pescoço, com uma barba longa e um cabelão, assim, né? Olhando para o horizonte. Tipo eu, assim, pensa eu com esse nariz bonito aqui, olhando para o horizonte de barba e cabelo. Pensaram? Pensem bastante. Beleza, já pensaram isso então. É pura mentira, cara. Pura mentira, é um símbolo inventado. É pra quê? Qual é que é esse estereótipo do barbudo e cabeludo e que vai morrer por uma causa? Vou dar uma dica para vocês. Mais ou menos 33 depois de Cristo, na Palestina, morreu crucificado. É isso. O padrão do mártir é Jesus Cristo, o cara que morre por uma causa. E a República vai resgatar esse episódio do Tiradentes e transformar num marco pela luta de liberdade no Brasil. E para construir essa imagem do mártir, eles vão colocar esse Tiradentes barbudo e cabeludo. Aí que entra a questão. Um condenado à forca, ele tinha, primeiramente, o seu cabelo e a sua barba raspados. Por quê? Nós estamos falando do final do século XVIII, começo do século XIX. Os homens têm na sua barba um símbolo de virilidade. Não é uma barba hipster, tá, pessoal? Sinto em dizer para vocês, não, eles não tinham um coque samurai, tá? Mas essa barba tinha um quê de virilidade, tava ali, essa coisa da macheza. Esse cara tá... Eles tiram a barba, eles raspam a barba, eles eliminam, eles desumanizam o condenado, raspam a cabeça. Então, Tiradentes, provavelmente, quando foi enforcado, ele estava assim, ó, lisinho e careca. Mas, como todo movimento precisa de um símbolo, a República, e depois, muito mais forte durante a ditadura militar aqui no Brasil, vai resgatar esse símbolo do Tiradentes, do mártir da liberdade, que lutou e tal. Foi um movimento de libertação? Foi. Mas foi um movimento primeiro, que não foi um movimento pelo Brasil livre, foi um movimento local.
muito mais pelo excesso de impostos, né? Pela derrama, que era um processo de arrecadação compulsória de impostos que a coroa fazia quando tu não chegava até o teto limite, tipo assim, planejado para aquele momento, né? O teto fiscal, se fazia então chegar até o teto fiscal na marra. Então foi um movimento muito local, mas muito influenciado pelas ideias iluministas e pela independência dos norte-americanos. Voltando para a Europa, gente. Napoleão Bonaparte, como eu disse para vocês na última aula, em 1804 se coroa, né, como imperador dos franceses e já havia começado um processo de expansionismo territorial. Napoleão vai ter como seu principal inimigo quem? A Inglaterra. Inglaterra e França desde os tempos mais primórdios, né, como diz uma música horrorosa que existe por aí, a Inglaterra desde os tempos mais remotos disputa com a França a hegemonia no continente. E o Napoleão vai bater direto com a Inglaterra, mas em 1805 ele vai perder. A marinha francesa vai ter uma derrota acachapante, não vai mais existir marinha francesa nos mares do norte, porque em Trafalgar, understand? Trafalgar, yeah, meu inglês é maravilhoso. Em Trafalgar, a marinha francesa vai ser totalmente derrotada. Bom, não posso brigar com a Inglaterra no mar, volto para a guerra territorial, para a guerra no continente. E dentro desse expansionismo, em 1806, Napoleão está em Berlim. Napoleão conquistou todos os estados alemães. Aquilo que lá no século IX, no século X, o Carlos Magno vai criar, que é o Sacro Império Romano Germânico. O primeiro Reich, que os alemães chamavam o primeiro reino. O segundo reino vai ser durante a unificação alemã, 1871-1917. E o terceiro Reich vai ser aquele do nazista, lá do reino nazista, que o Hitler disse que seria então o terceiro Reich, que duraria 1000 anos. Durou 12, já foi a imundície que foi, né? Que bom que acabou. Mas o Napoleão é o cara que vai terminar com o primeiro Reich. E lá em Berlim, diretamente em Berlim, passou uma mosca aqui voando, ele assina um decreto chamado Bloqueio Continental. O que dizia o Bloqueio Continental? Todos os portos continentais da Europa, os portos atlânticos, estão proibidos de comercializar com embarcações inglesas e proibidos de embarcar produtos para a Inglaterra. Qual é a ideia de Napoleão? Eu não consigo vencê-los militarmente, eu vou vencê-los comercialmente. Baita jogada do cara, ou seja, sufocar a Inglaterra economicamente. A Inglaterra estava em plena primeira revolução industrial e uma das coisas primordiais para essa expansão industrial é o quê? Mercado consumidor. Quem é o mercado consumidor da Inglaterra? Toda a Europa, o principal. Vai perder boa parte disso. E aí Portugal, como é que está nessa situação? Portugal, desde o século XIII, XIV, tem tratados com a Inglaterra. Portugal foi a primeira nação, né, a primeira monarquia nacional europeia, lá no século XIII, XIII, enfim, nós não vamos parar nisso agora. Mas Portugal tem acordos comerciais e de ajuda mútua com a Inglaterra desde esse tempo. Que acordos são esses? Portugal tem acordos comerciais, que são os acordos desiguais, né, em que Portugal vende sal, óleo de oliva, vinho para a Inglaterra e compra o que da Inglaterra? Produtos manufaturados, que tem um valor agregado muito superior. Mas Portugal também tem acordos militares com a Inglaterra. E aí a Inglaterra diz, e aí vocês não vão parar de comercializar com a gente, né? E Napoleão olha e diz assim, e aí meu irmão, vai fechar esse porto ou vou ter que fechar a marra? Quem falou que a boca é tua? E aí, como é que fica Portugal nessa história? Portugal fica entre a ameaça inglesa, olha, se vocês inventarem de fechar os portos para nós vamos romper os tratados, nós vamos bombardear Lisboa. E do outro lado, Napoleão já articulando com os espanhóis para tomar conta e fechar totalmente o litoral português para os ingleses. Cara, Dom João VI, dentro da literatura, dentro do cinema, por exemplo, quem olhou Carlota Joaquina já viu isso, ele é retratado como um paspalhão, como um abobado, assim, ele tem um queixo pra dentro, assim, sabe aqueles caras que não tem queixo, tipo Noel Rosa, tem aquele queixo assim pra dentro?
Pois é, nas famílias dos Bragança, nessas famílias europeias, principalmente nesses que vêm para o Brasil aqui, nós temos algumas questões de eugenia, de primo casando com prima, tio casando com sobrinha, e é muito cruzamento de sangue, e os caras têm algumas características que vão sair muito fortes por conta dessa eugenia, de casamento entre pessoas do mesmo sangue. Principalmente a questão do queixo é muito interessante, porque pelos Bourbon, Dom João VI e mais alguns, eles têm esse problema do queixo para dentro. Já os Habsburgos austríacos, que é a família da esposa de Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, Dona Carlota Joaquina tem o quê? Um queixão. Vocês forem olhar, a princesa Isabel tem um baita queixo. Dom Pedro II, se ele tirar a barba, metade daquela barba é queixo, cara. É aquela barbona até aqui, o cara pensa, bah, que barbão, vai fazer a barba, nada, é uma barbinha assim, o resto é o queixão que vem até aqui. Mas o Dom João VI é passado assim pela história, pela literatura, pelo cinema como um abobado. Mas aí eu vou contar uma coisa para vocês. Dom João VI foi o único monarca europeu que enganou Napoleão Bonaparte. Aí vocês vão me dizer, senhor, mas os ingleses derrotaram. Ok, os ingleses derrotaram Napoleão Bonaparte militarmente. Mas Dom João VI enganou Napoleão, passou a perna, deu uma rasteira no Napoleão. O que Dom João fez? Não vou abrir os portos, não vou abrir até o fim, não vou fechar meus portos para a Inglaterra. Não fecho. Napoleão vindo, Dom João com guarda-costas ingleses, ou seja, uma esquadra guarda-costas inglesas, parte de Lisboa em, 28 de novembro de 1807, ou seja, um ano depois, ele fica nessa jogada, um ano até, né, até Napoleão decidir invadir Portugal, pela Espanha, claro, né? Ele fica até 28 de novembro de 1807. 28 de novembro de 1807 ele foge de Lisboa com toda a corte, 15 mil pessoas, incluindo nesse monte de gente a Biblioteca Real, uma biblioteca com 60 mil volumes. Ou seja, ele leva toda a elite político-administrativa, né, que o rondava, que o rodeava, a corte portuguesa, lembra do absolutismo? A corte portuguesa embarca toda para o Brasil. Ele é o primeiro monarca europeu que vai para uma colônia. Não é assim que vai morar numa colônia, mas que põe os pés numa colônia. Nós estamos desde 1492 com europeus colonizando as Américas. O primeiro rei europeu a botar os pés na América é Dom João VI. Na verdade, Dona Maria louca, porque Dom João ainda era o príncipe regente. Dona Maria põe o pé enlouquecido na América. Mas aí que tá, então, Dom João, será que Dom João realmente era um paspalhão? Será que esse cara era tão abobado assim? Eu tenho minhas dúvidas. E tem um cara, um jornalista chamado Laurentino Gomes, que escreveu esse livro aqui, ó, 1808. Ele não é historiador, ele é jornalista, mas ele faz um apanhado documental muito interessante, é bem legal, muito boa leitura. Meio grossinho, mas para as férias, para o isolamento social, uma boa dica. Tem num site, vou fazer um merchan aqui, não estou ganhando nada com isso, mas é para uma coisa legal, Estante Virtual. É um site que tu compra os livros por muito... É um sebo, na verdade é uma rede de sebos, de livros usados. E tu compra muito barato esses livros lá, tá? Dica então para vocês, Laurentino Gomes, 1808. Pois bem, Dom João sai dia 28 de novembro de Lisboa e dia 30 de novembro chega o general Junot com as tropas francesas e ocupa Lisboa e se coloca como protetor do reino contra os ingleses. 56 dias depois de saírem de Lisboa, separados, né, veio uma tempestade, separou a frota que estava vindo de Lisboa para o Brasil em duas, né, uma parte com a família real toda chega até Salvador. Chega em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Dom João chega em Salvador e a primeira coisa que ele vai fazer quando ele chega em Salvador vai ser a carta de abertura dos portos às nações amigas. O que é isso, professor? Vocês perguntariam porque vocês são pessoas muito inteligentes, vocês fazem perguntas muito legais. Abrir os portos às nações amigas. Rompe com o pacto colonial. Lembram o que é o pacto colonial? A colônia só pode comercializar com a metrópole.
Dom João chega aqui, rompe com isso e abre os portos às nações amigas. Quem eram essas nações amigas, já que a Europa toda está dominada por Napoleão Bonaparte, que não é amigo dos franceses? Quem será? Pergunto eu. Claro, a Inglaterra. Os Estados Unidos vão se utilizar muito disso, mas o principal parceiro comercial, e até para honrar os acordos, é a Inglaterra, que vai inundar o Brasil com produtos manufaturados. Dom João até lhe faz uma liberação, né, que era proibido até então, ter indústrias no Brasil. Ele abre a possibilidade de uma industrialização local. Só que sem apoio governamental, sem nada. Ele até cria o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é criado por Dom João VI. Ele cria o Banco do Brasil para dar fomento à industrialização. Só que não é aquele fomento e não tem como competir com os produtos ingleses, né? Não tem como competir, certo? Bom, deixa eu dar mais uma andadinha aqui no texto que eu enviei para vocês. Isso é 1808, a abertura dos portos. A segunda parte desse acordo com os ingleses, como eu estava dizendo para vocês que não dava para competir, é em 1810, quando se assina o tratado, como é que é o nome do tratado aqui? O Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. A partir desse tratado, os produtos ingleses que chegam no Brasil pagam 15% de imposto de importação. Os produtos portugueses pagam 16%. E os produtos dos outros países pagam 24%. Quem é que consegue competir com os ingleses nesse momento? Ah, com um detalhe, isso não é só no Brasil, isso é para todas as colônias portuguesas. Nós estamos falando que os ingleses têm prioridade no comércio nas colônias da África, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, nos portos portugueses na Ásia, ou seja, na Índia, em Goa, não me lembro agora qual é a outra cidade, e mesmo na costa chinesa, onde ainda havia alguns entrepostos, inclusive no Timor-Leste, lá junto da Indonésia. Em todos os portos portugueses, fora os dominados por Napoleão, os produtos ingleses têm prioridade. Quem é que vai conseguir, né, competir com isso? Não, nunca vai se desenvolver então uma indústria no Brasil. Ela vai começar a se desenvolver lá no século XX com quase 150 anos de atraso. Olhando aqui mais, então... uma questão interessante. Os produtos ingleses que chegam aqui não são necessariamente o que os brasileiros precisam, mas eles vêm chegando, azar, vocês comprem isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, andar com uma casaca inglesa de lã é algo extremamente chique, né? Tu paga uma nota para uma casaca inglesa de lã, é extremamente bonito. Num calor de 38 graus, eu estou falando do Rio de Janeiro, meu irmão. 38 graus e o mané lá com a sua casaca inglesa. Outra coisa que vem, patins de gelo. Compram lá patins de gelo e tal, patins para patinar no gelo. O que tu vai fazer com patinação no gelo no Brasil, velho? O brasileiro, como sempre, dá um jeito nas coisas. Ele tira os patins e faz belas maçanetas para portas. E isso é vendido também, né? São maçanetas inglesas. Dizem, tem uma parte da literatura, que a própria bombacha que se usa aqui no Rio Grande do Sul, na verdade era um carregamento de calças para o exército turco, que os ingleses não vão conseguir levar e termina vindo para o Brasil e é comprado aqui, como são calças turcas, calças largas, são utilizadas para a lida no campo. Tá? Bom, vamos pensar... outra coisa que o Dom João faz aqui. Ele declara guerra à França quando ele chega aqui, machão, chegou no Brasil, 56 dias de viagem, declara guerra à França e invade a Guiana Francesa. E logo depois ele toma a Banda Oriental do Uruguai, a província oriental do Uruguai, tá? Que segue anexa ao Brasil até por volta de 1823, 1824. Ela vai, por sinal, quando o Brasil se torna independente, o Portugal ainda faz parte do território brasileiro. Bom, na Europa, o Napoleão vai até a Rússia, ele expande os seus domínios, os russos vão fazer a mesma coisa que vão fazer depois, em 1943, 1944, com os exércitos do Hitler. Eles recuam e vão deixando o exército inimigo avançar, mas nesse recuo eles vão destruindo as plantações, vão queimando as aldeias, vão deixando terra arrasada, e o exército que está vindo, nós estamos falando em 1812,
da guerra de Napoleão com os russos, não tem como essa frente, que está indo rápido demais, ser abastecida pela retaguarda. Nós estamos falando de uma época que a maior velocidade que nós tínhamos era a velocidade do cavalo. Tu não tem como dar conta de uma logística para abastecer essas tropas. E quando as tropas francesas chegam em Moscou, né, o general Inverno, o grande herói militar russo, o general Inverno, pega essas tropas desprotegidas. O que acontece? Napoleão tem uma retirada vergonhosa da Rússia e chega em Paris com 1/10 dos homens que partiram com ele para a conquista do Império Russo. 1800, e aí começa uma certa derrocada do Napoleão, ele perde, ele vai preso, ele volta, ele tem um governo de 100 dias, até que ele é preso e encaminhado, enviado para a ilha de Santa Helena. Esses dias eu disse para vocês que ele tinha sido envenenado, havia boatos. Eu fui atrás esses dias de uma outra informação. O que alguns cientistas colocaram? Olha, não, ele não foi envenenado, ele teve um câncer. Um câncer por quê? Porque a alimentação dele, como um líder militar, e comia a ração dos soldados, era basicamente carne seca salgada. E ele tinha, vocês viram que ele tinha as fotos todas assim, o Napoleão? Uma úlcera violentíssima. O acúmulo de sal, a ingestão de sal sistematicamente, vai transformar essa úlcera num câncer. E ele vai ser acometido desse câncer lá na ilha de Santa Helena. Ele vai começar a definhar porque esse tumor cresce no estômago, mesmo não tendo outros efeitos no corpo, ele vai comer cada vez menos, porque, né, não tem nem lugar para comer e vai terminar morrendo quase como por inanição. Quais são os reflexos disso? 1815, Napoleão é derrotado, acontece o Congresso de Viena na Europa, em que as nações europeias tentam retomar um status que havia anteriormente. E Lisboa não passa incólume por isso. Em 1820, com Dom João já coroado aqui no Brasil, a Dona Maria morre, Dom João é coroado 2 anos depois da morte dela só, aqui no Brasil como Dom João VI, então, rei de Portugal, do Brasil e de Algarves, ou seja, o Brasil é Reino Unido a Portugal, o Brasil só cresce em status político, ele não é mais uma colônia, mas sim um Reino Unido a Portugal e ao Algarve, né? Eu falo muito bonito português de Portugal. As cortes portuguesas, ou seja, em Lisboa em 1820, acontece uma revolução burguesa. Uma revolução burguesa muito também influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, pelos ideais iluministas. E o que eles querem? Uma monarquia constitucional. E aí eles formam um parlamento, que eles chamam as cortes, né? Um poder legislativo, e exigem que Dom João volte para Portugal e assine a Constituição. Dom João termina titubeando aqui, vou, não vou, termina indo embora para Portugal. Dom João e a família retornam para Lisboa em 26 de abril de 1821. Ficam ali quase um ano, novamente Dom João fazendo este joguinho. Claro que para uma informação chegar de Lisboa até aqui ela demorava 3 meses, né, gente? Não tinha WhatsApp. Não era. A gente tem sempre que sair da nossa realidade para compreender histórias. Então a gente termina acabando nos anacronismos, ou seja, uma análise do momento histórico com os olhos do presente. Não, tu tem que entender como as coisas aconteciam lá em 1821. Dom João vai, mas deixa aqui um carinha, o filho dele mais velho, o filho dele mais velho, Dom Pedro de Alcântara. O Dom Pedro, que tem um nome gigantesco, que depois eu vou passar isso para vocês outra hora, decide ficar no Brasil, né? Fica aqui, o Dom João deixa ele como príncipe regente do reino do Brasil. Mas as cortes apertam o cerco, por quê? Porque como é uma revolução burguesa, a Revolução do Porto, o que os burgueses de Portugal querem? Aí entra um paradoxo muito louco e que vai ter muitos reflexos no Brasil, essa adaptação das ideias liberais no Brasil e em Portugal. As cortes querem uma monarquia constitucional, mas querem que o Brasil retorne à condição de colônia e retome o pacto colonial. Ou seja, tudo que o Dom João tinha aberto para as nações amigas e o Brasil se tornou, os portos brasileiros se criou um fluxo comercial que não existia antes,
Eles querem agora que isso pare e o Brasil retorne ao pacto colonial, ou seja, seja rebaixado à condição de colônia e volte a apenas comercializar com Portugal. Com quem? Com os burgueses, principalmente de Lisboa, do Porto, de onde sai essa revolução, a Revolução do Porto, e que vão comercializar com o Brasil. É um paradoxo. São ideias liberais, mas os dois pés lá no antigo regime, no mercantilismo, com o Brasil colônia. Bom, a partir daí, então, é o seguinte, Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro de 1822, fala aquela célebre frase, né? Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, digam que fico. E ele fica no Brasil, dia 9 de janeiro, é o dia do fico, que é a marca do processo, do início desse processo de independência, que vai resultar lá em 7 de setembro de 1822, né? Com a proclamação da independência do Brasil. Então eu quero que vocês entendam que os efeitos aqui no Brasil são sentidos de tudo aquilo que está acontecendo na Europa. Nós já temos uma política global no século XIX. Isso não é uma exclusividade agora do século XX, que o problema da China cai aqui. Não é o Covid-19, mas são as ideias. Eram bem menos mortíferas naquele momento, né? A gente sabe que às vezes ideias podem ser mais mortíferas do que as doenças. Mas essas ideias já circulavam. Percebam, 1789 aqui no Brasil nós temos o quê? Uma revolta burguesa em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Logo depois na França está estourando a Revolução Francesa e nada mais será como antes. Tá bom, meus queridos? Então assim, antes de mais nada eu peço desculpa pela tosquice desse vídeo. Vocês sabem que eu sou um tiozão semi-analfabeto nas lides digitais e quero então deixar um beijo para vocês. Fiquem em casa, até a volta, eu estou com saudade e a gente vai seguir encaminhando uns vídeos para vocês. Vocês acompanham isso lá no livro de vocês, está lá no livro 2, entre as páginas 441 e 461. Está lá no documento que eu deixei para vocês, naquele textinho da vinda da família real para o Brasil. Agora, assinando embaixo que eu disse para vocês que esse vídeo é tosco, eu vou me levantar e vou até ali desligar o celular, porque eu não consegui comprar nada, que as lojas estão fechadas. Beijo para vocês, até a próxima.